Então vamos lá. Orientações para a execução do trabalho. Primeiro passo: pesquisa bibliográfica. Qualquer material informativo deve ser iniciado com uma boa pesquisa bibliográfica sobre a temática que o norteia. Portanto, para que você possa informar a população sobre as influências das mudanças climáticas na vida cotidiana, as quais refletem na segurança alimentar, é necessário que você realize uma pesquisa e monte um texto explicando o que são e como ocorrem as mudanças climáticas e o que é segurança alimentar. Este texto será uma primeira parte deste trabalho, sendo que a próxima será a confecção da cartilha. Nessa pesquisa, realize um levantamento sobre os seguintes questionamentos. 1. O que é segurança alimentar? 2. O que são mudanças climáticas e como elas ocorrem? 3. Qual a relação entre produção, distribuição e consumo de alimentos e as mudanças climáticas no Brasil? 4. Como as mudanças climáticas promovem a diminuição das terras agricultáveis? 5. Quais os principais impactos ocasionados pela diminuição da produção agrícola no Brasil? 6. Como a população rural é impactada num possível cenário de diminuição ao acesso de alimentos? 7. Como a população urbana é impactada num possível cenário de diminuição ao acesso de alimentos? 8. Quais as principais soluções ou alternativas são apresentadas para que a segurança alimentar se estabeleça, principalmente com relação às mudanças climáticas? 9. Quais as possíveis soluções para a possibilidade de um maior conforto climático e segurança alimentar no presente e no futuro? Muito bem, pessoal. Então, esse trabalho ele está justamente trazendo um cenário atual que nós estamos vivenciando hoje. A gente percebe o que é essa segurança alimentar, né? Esse termo aí, segurança alimentar, ele foi desenvolvido no final da Primeira Guerra Mundial, no período da Primeira Guerra Mundial, né? O que acontece? Ele está ligado ao fornecimento de alimentos. Então, aquele que tem os alimentos, ele detém o poder, ele detém o controle. E isso ficou bem evidente no cenário que a Europa vivenciou no período da Primeira Guerra Mundial. Então, a economia arruinada, fracassada, e além disso ainda teve o fator da alimentação ser escassa, né? Pessoas passando realmente fome e dificuldade para ter acesso à alimentação. Então esse trabalho está justamente trabalhando em cima desse ponto. Nós sabemos que hoje, nos dias atuais, tem países que vivenciam isso, que o alimento ele é escasso. Quando ele chega talvez para uma determinada classe de pessoas que tem recursos e as demais elas ficam subjugadas, esquecidas, né? Então esse trabalho está justamente trazendo essa temática. E ele fala também da questão da mudança climática. O que é essa mudança climática? Mudança climática é a variação do clima, pode ser global, regional, e influencia tudo, temperatura, nebulosidade, chuva. Um lugar chove, outro lugar não chove, um lugar está frio, outro lugar está super quente. Uma determinada região sempre teve um histórico de determinada época do ano ser fria ou ser chuvosa e de repente está seca, está quente. E a gente está presenciando isso nos dias atuais. Tem regiões do Brasil aqui que elas tinham uma certa normalidade, um padrão. Hoje esse padrão a gente já não consegue mais compreender nem entender. Lugares que outrora eram bastante abundantes de chuva, hoje estão se tornando lugares secos. A chuva está demorando a chegar, quando chega em quantidade insuficiente. Outros momentos a chuva ela vem de uma vez, de chuvas que era para ocorrer no período de 30 dias e de repente em 2 dias precipita-se tudo, né? Então a gente está vivenciando isso. Então esse trabalho vai trazer justamente essa temática. Então se ocorrem essas mudanças climáticas, elas afetam as pessoas que estão no campo,
a população rural, se ocorrem essas mudanças climáticas, elas afetam as populações urbanas. E um fato muito importante, por exemplo, a gente percebe que em determinada época do ano, o preço de alguns alimentos, como tomate, folhas e tal, eles mudam completamente. Por quê? Porque há uma escassez, não tem produção suficiente para atender a demanda. Então, é justamente esses questionamentos que você vai colocar aqui nesse passo 1. É essas informações que você vai introduzir e colocar aqui nesse passo 1, ok? Vamos lá para o passo 2.